E hoje eu conto aqui com uma equipe de apoio nessa formação, que eu vou pedir para se apresentar no chat também. Então, a gente está com... Bom dia, sou Rosana, sou assistente social, trabalho aqui no PIN e trabalho mais com essa parte de assessoramento na parte do CISPIN. Então, normalmente, quando vocês entram em contato com a gente para falar de CISPIN, é comigo que vocês falam. Obrigada, Rô. Também está nos apoiando hoje de manhã a Agatha. A Agatha pode se apresentar? Sim. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Agatha, eu sou apoiadora da 18ª. Estou aqui aceitando o pessoal no lobby, fazendo a gravação, e o que vocês precisarem de ajuda, vocês só nos chamem no chat. Obrigada, Agatha. E também a gente vai contar com o apoio hoje de manhã da Aldete. A Aldete pode se apresentar no chat com a gente? Desculpa, bom dia, gente. Meu nome é Aldete, eu sou assistente social, trabalho aqui no PIN, no GTE, acompanho o GTE, atendendo a região missioneira. Estou aqui hoje para participar desse momento com vocês. E também a gente conta com o apoio do nosso TI, o Jonathan. John, tá aí para a gente? Pode dar um oi para a galera? Acho que ele não entrou ainda. Tá bem. Então tá, daqui a pouco ele entra, daí ele se apresenta. O John é o nosso TI, que aí cuida de toda a programação, né, de todos os ajustes que precisam ser feitos no sistema. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tem muitos municípios já conosco, Lagoa Três Cantos, Guaíba, Ulha Negra, Três Lajeados, Camaquã, Pareci Novo, enfim, eu fui fazendo a lista ali, tá gigante, coisa boa recebê-los para esse momento de formação, e que tem muitos municípios novos aqui, que são, né, que tem o PIN recém-implantado no município, e já estão tentando se capacitar para aprender a melhor executar o programa. E essa formação foi muito pensada para vocês, né? A gente vinha desenvolvendo ao longo dos anos um espaço de educação permanente sobre o sistema de informação, e aí, mapeando e escutando as equipes municipais, a gente percebeu que precisava adaptar esse espaço, porque a maioria das dúvidas que vinham não eram tão relacionadas ao sistema de informação, né? Eram mais relacionadas à metodologia de trabalho do PIN, que tem tudo a ver com o sistema, porque afinal o sistema ele é o espelho da metodologia, né? O que a gente faz ali através, os visitadores fazem, né? O monitor revisa nos formulários que são preenchidos, toda aquela periodicidade, o sistema ele só absorve as informações que essa metodologia né, precisa ser seguida do programa. Então, a gente fez essa adaptação dessa formação, a gente vai fazer encontros bimestrais. Então, até vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque a gente já tem até a data dos próximos encontros. Deixa eu achar. Aqui. A gente já tem as datas dos próximos encontros. Então, vai ser dia 12 de junho, dia 14 de agosto e dia 9 de outubro. Por isso que é muito importante que hoje vocês possam avaliar, no final da manhã a gente vai disponibilizar um formulário de avaliação do encontro. É muito importante que vocês possam avaliar, né, dizer o que vocês acharam desse encontro para a gente poder qualificar para os próximos. Então, a ideia hoje é a gente fazer um recorte pequeno, né, porque é bastante conteúdo, um recorte pequeno sobre esses dois temas, metodologia de trabalho do PIN Infância Melhor e o sistema de informação. Quero deixar outro recadinho também. Hoje, né, a gente vai trabalhar um conteúdo mais denso, mais complexo. Então, essa formação destina-se principalmente àquelas pessoas que já têm uma caminhada no PIN. Então, é importante que elas tenham feito a formação introdutória do programa, porque eu vou falar de aspectos metodológicos, então, existe aí um conhecimento básico, assim, de como é o programa, como ele funciona. E também é muito importante que vocês assistam aos 3 vídeos que existem dentro do nosso sistema de informação. Eles estão lá full time, né? A primeira tela que abre
num quadradinho de boas-vindas, assim, tem 3 vídeos explicando as principais funcionalidades do sistema. Então, a formação de hoje, ela é o avanço, digamos assim, é o aprofundamento tanto da formação inicial quanto desses vídeos que a gente colocou lá. Então, a gente vai adensar alguns conteúdos, por isso que é importante vocês, se não visualizaram ainda, depois possam retornar e visualizar. Vou quer dar mais algum recadinho inicial? Podemos seguir? Não, acho que podemos começar. Então, vamos lá. Marília, Oi. de repente, tenta tirar o teu fone e falar direto com o computador, porque tá dando um ruído, assim, que não sei, no teu fone. Vou testar. Melhorou? Fala mais um pouquinho. Gabi, melhorou? Ah, melhorou. Ah, perfeito. Vou só aumentar Obrigada. o volume aqui para poder escutar vocês melhor. Esse fone é novo, mas não é original, então a gente tem as limitações da tecnologia. Mas no próximo encontro eu já melhoro ele. Tá? Então, vou voltar aqui para a minha tela. Peço que vocês me interrompam, como eu vou estar compartilhando a minha tela, eu peço que vocês me interrompam pelo microfone, porque eu vou ter dificuldade de ficar, né, abrindo as 2 telas para poder ver vocês, tá bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante conversar com vocês é, bom, o que é a tal da metodologia, né? Para algumas pessoas essa palavra ela é mais do uso cotidiano, para outras não. O que a gente quer dizer quando a gente está falando metodologia de atuação do PIN, que é um dos focos dessa formação? Metodologia tem a ver com esse processo organizado de funcionamento do Primeira Infância Melhor, que é um modo de funcionar que é próprio dele, né? O trabalho do Primeira Infância Melhor, por exemplo, é diferente do trabalho do agente comunitário de saúde, que é diferente do trabalho do agente de combate a endemias, enfim, cada um tem um método de fazer o seu trabalho, e o Primeira Infância Melhor tem o seu. E quando a gente está falando em método, a gente está falando que a gente, por exemplo, tem um profissional visitador que atende na casa das famílias, visitas semanais de 45 minutos a 1 hora. A gente está falando que a gente monitora o desenvolvimento da criança periodicamente. Essa periodicidade ela é pré-estabelecida pelo programa, né, através de formulários específicos. Então, método tem tudo a ver com isso, que quando a gente olha, a gente consegue dizer, bom, isso aqui é PIN. Isso aqui é o programa Primeira Infância Melhor. Eu tenho uma sonorização de fundo, que é a minha gatinha, que resolveu conversar aqui no fundo. Vamos ver se ela silencia daqui a pouquinho. Espero que não esteja atrapalhando. Então, metodologia atrapalhando. Metodologia de atuação tem a ver com isso. Isso que é característico do PIN e que vai reverberar no sistema, porque o sistema ele reflete, né, a metodologia do programa. Então, para começar esse espaço aí de 1h30 que a gente tem, a gente precisa partir do mesmo ponto, né? A gente precisa alinhar alguns conhecimentos básicos para poder avançar, então, e aprofundar nos conteúdos mais específicos que a gente vai trazer sobre o sistema de informação. Essa formação, ela está sendo gravada, então ela vai ficar disponível ali no Cispim, né, ali junto aos vídeos, né, que eu falei anteriormente. Então, não se preocupem em anotar, vocês vão ter esse material depois. Essas lâminas também a gente vai disponibilizar para vocês. E daqui a 2 meses a gente vai replicar esse encontro, né, qualificado, junto com as demandas, né, que vocês identificaram de coisas que podem melhorar. Então, se preocupem muito em entender o que eu estou falando, em fazer essa conexão de ideias, de pensamentos que a gente vai estar conversando aqui para poder entender, né, como que vocês podem melhorar o processo de trabalho, tanto em relação à metodologia de trabalho dos visitadores, monitores, GTM, digitadores também, quanto à questão da inserção das informações no CISP. Então, quais são os 4 pontos principais de alinhar, né? O primeiro é justamente esse que eu venho falando, que o CISPIN ele é o reflexo da metodologia de trabalho do PIN.
né? Ou seja, a maneira como o PIN se estrutura e atua, ela deve encontrar uma correspondência ao que é informado no sistema de informação. Ou seja, para que a gente possa entender o sistema de informação, a gente precisa entender como é que o PIN funciona. É por isso que eu falei no início que é importante, antes de vocês chegarem aqui, ter realizado a formação introdutória para poder ter uma ideia, né? Para poder ter uma base, então, como que a gente funciona, como é que é a nossa metodologia de trabalho. Um outro ponto que é super importante de acontecer, pessoal, que geralmente as coisas aparecem erros no sistema porque esse fluxo falhou, né? Então, é bem importante alinhar que dentro do Primeira Infância Melhor existe uma metodologia, existe um fluxo de inclusão das informações no SISPIN. Elas não são meramente incluídas, né? Tem todo um processo e a última ponta é a inserção das informações no sistema. Então, como é que começa esse fluxo? Primeira coisa, o visitador vai preencher os formulários físicos, né, de caracterização das famílias, de monitoramento do desenvolvimento. Num segundo momento, o monitor que é responsável por esse visitador vai revisar esses formulários, né? Se identificar algum erro, se precisar corrigir ou confirmar algumas informações, ele vai devolver para esse visitador poder complementar essas informações. Depois disso, que aí o responsável pela digitação vai levar essas informações corretas, apuradas, né, para dentro do sistema de informação. E por último, né, o GTM e o monitor vai estar aí acompanhando os relatórios gerados pelo sistema para poder monitorar e avaliar as ações do programa. Então, é bem importante a gente ter esse fluxo e, por exemplo, o visitador não ir direto passar essas informações que ele coletou direto para o digitador fazer a inserção, sem antes a revisão do monitor, porque só aí a gente pode minimizar muitos erros que possam acontecer no sistema. Então, seguir esse fluxo é super importante, né? E a qualidade, quando a gente fala em qualidade das informações registradas no sistema, elas dependem muito, então, de um bom preenchimento do visitador. Então, o visitador tem que saber por que ele está preenchendo, para quê, qual o sentido daquele formulário e daquela informação que ele está coletando. Uma boa revisão do monitor, né, para poder fazer esses ajustes, para ver se tem algum erro, né, ou se a informação pode ser qualificada, e também da sua correta inserção no sistema de informação. Então, o responsável pela digitação, seja ele um digitador, ou o próprio monitor, ou o GTM, enfim, independente de como vocês vão organizar no município de vocês, ele precisa conhecer esse sistema, conhecer esses relatórios, para poder ver se, bom, se aparecer algum erro, ele poder, a tempo, corrigir, a gente ter aí o histórico do acompanhamento dessa família no programa. O terceiro ponto de alinhamento inicial se refere aos prazos e às ordens específicas, né? Dentro da nossa metodologia, a gente tem prazos e ordens específicas, né? Não adianta a gente colocar no sistema um formulário que deve ser inserido depois de outro. Então, primeiro a gente tem que seguir essa ordem. E também existem temporalidades. Oi? Alguém falou? Um microfone aberto. Ah, tá bem. Obrigada. Vamos fechar agora. Certo. Então, o responsável pela digitação, ele só vai conseguir inserir informações no sistema sem que se aponte erros, se elas estiverem de acordo, né, com o que é solicitado, com essa periodicidade e com essa ordem. Então, vamos pensar em exemplos aí. Eu coloquei 2 exemplos na tela. Se quando a gente fala em avaliação do desenvolvimento integral infantil, que é aquela avaliação que é feita pelo visitador, né, onde ele avalia ali os indicadores que a criança alcançou quando ela completou a faixa etária, se essa avaliação ela é só realizada após a conclusão da faixa etária, não vai ser possível incluir ela no sistema sem que a criança complete a faixa etária. Então, às vezes vocês ligam, né? Tem muitos erros que acontecem justamente aí. Ai, não estou conseguindo inserir a avaliação. O que será que está acontecendo? O sistema não está aceitando. Bom, aí a gente vai ver e é justamente um problema não do sistema, mas sim da metodologia, né? Porque a avaliação foi feita antes da criança completar a faixa etária, sendo que deveria ser feita depois que ela completasse a faixa etária. Então, esse é um ponto importante de atenção. Outra coisa que é importante, né, em relação a esse ponto, outro exemplo. Por exemplo, se a criança está com um mesinho de vida ali, né, eu vou inserir o diagnóstico inicial do desenvolvimento. Ela entrou no PIN com 1 mês de vida. Eu não vou conseguir inserir
as informações do diagnóstico inicial do desenvolvimento de outra faixa etária, a não ser da faixa etária que a criança se encontra, que é de 0 a 3 meses. Então, muitas vezes, a gente vai chegar lá no final, vou mostrar para vocês como é que fica isso no sistema, muitas vezes fica lá o sistema invalidando uma informação, porque a criança entrou no PIN com 3 anos, mas o diagnóstico inicial do desenvolvimento foi aplicado com uma faixa etária de 1 ano e meio. Bom, não é a faixa etária que a criança está, né? Então o sistema vai invalidar. E por último, né, então, mas dentro desse contexto que a gente está conversando, o sistema ele vai apontar erro quando a metodologia de trabalho do PIN não estiver executada corretamente, né? A programação do sistema de informação, ela é feita a partir da metodologia de trabalho. Então, se a metodologia de trabalho não for feita e vocês inserem a informação, vai ficar piscando colorido, vai aparecer amarelo, vermelho, aí, enfim, depende de cada relatório, vai aparecer uma janelinha de atenção para vocês corrigirem a informação. Por exemplo, né, aí para ilustrar isso que eu estou falando, o tempo médio de uma gestação é 40 semanas. Né? Então, geralmente, as mulheres, né, o tempo médio, em torno de 40 semanas, elas têm os seus bebês. Se essa gestante ela segue cadastrada no sistema de informação com mais de 42 semanas, o que o sistema vai entender? Bom, tem algum erro, né? Porque não é possível uma gestante de mais, né, de 42 semanas, né? Então, ele vai inativar essa gestante por suspeita de erro e cabe ao município lá corrigir, colocar a data final da gestação e tudo mais. Né? Outro erro que pode acontecer. Outro exemplo, se foi incluído o cadastro de caracterização de uma família, sem a inclusão da gestante ou da criança, o sistema vai apontar erro, né? Porque o programa acompanha quem? Crianças ou gestantes, famílias com crianças ou gestantes. Então, se houver um cadastro de uma família e você não cadastrar, não incluir o cadastro da criança ou da gestante, bom, o sistema vai entender, olha, alguma coisa está errada aqui. Tá? Então, é importante vocês estarem atentos a isso. Vou tomar uma aguinha aqui. Tem uma gatinha querendo participar aqui. Deixa eu tirar ela de cima da mesa. Então, vamos seguindo lá. Outra parte importante que também diz respeito a esse alinhamento inicial, pessoal. Bom, eu estou com dúvidas sobre o sistema. O que eu preciso fazer? Né? A gente tem um passo a passo que é importante de ser seguido, que vai ajudar vocês a compreenderem o CESPIN. O primeiro passo é justamente isso que eu falei no início, de assistir aos 3 vídeos disponíveis na página inicial do CESPIN, porque eles abordam justamente as principais dúvidas, né, do sistema, que é em relação aos cadastros, que é em relação ao MDI, o Monitoramento do Desenvolvimento Integral Infantil, e em relação aos relatórios que o sistema emite. Então, vocês assistindo esses vídeos, né, compreendendo o conteúdo desses vídeos, já vai ajudar, digamos aí, 90% dos problemas que vocês venham a encontrar no sistema. Eles estão disponíveis lá. No futuro, isso vai virar uma formação, a gente está trabalhando nisso, mas por enquanto eles estão aí disponíveis para vocês assistirem. O segundo passo, que é o que está chegando em breve, acredito que na semana que vem ou na outra, a gente vai lançar no nosso Moodle do PIN. Quem já entrou lá no Moodle já viu que já está lá, mas está indisponível para as equipes municipais ainda, porque a gente está em fase de testes. A gente construiu uma formação continuada autoinstrucional sobre metodologia do PIN e o sistema de informação. Hoje, a gente vai abordar um eixo dessa formação aqui, né? Mas os demais eixos vocês vão poder encontrar lá na plataforma Moodle de educação à distância. Ela vai ser uma formação aberta, autoinstrucional, então não precisa de inscrição prévia, né? Fiquem atentos aos canais de comunicação do PIN, em breve a gente vai lançar, então fiquem atentos ao nosso Instagram, aos e-mails, ao PIN Informa. Quem não se cadastrou no PIN Informa, que é aquele grupo do WhatsApp que a gente manda, né, notícias, vocês podem se cadastrar e vocês ficam recebendo no WhatsApp de vocês também essas novidades. E aí aconselho, né, principalmente os municípios novos, mas também os antigos, né, que possam realizar essa formação assim que ela for lançada. Um terceiro passo para quando eu tenho dúvidas em relação a algum botão do sistema, alguma coluna de uma planilha, é justamente repousar o mouse em cima da dúvida que eu tenho.
tá? Porque sempre vai abrir uma janelinha, conforme está visualizado na tela de vocês, aí uma janelinha com a explicação sobre o que é aquele botão. Então, muitas vezes a gente está com dúvida, só largar o mouse ali, que a dúvida já é esclarecida, né, pelo próprio sistema ali com essa janelinha. Então, fica essa dica importante. Outra dica fundamental, a gente tem um manual dentro do sistema, né? Que é ali no CISPIN, no cabeçalho, no botão ajuda. Então, tem alguma dúvida sobre como cadastrar, como inativar, qual um erro que está aparecendo, vocês clicam no botão ajuda, vocês colocam um Ctrl F, né? Digitam a dúvida de vocês ou palavras-chave em relação à dúvida de vocês e vai abrir a parte do manual do CISPIN que vai te responder. E se ainda assim vocês, não consegui, fiz tudo isso, fiz as formações, olhei lá os vídeos e ainda estou com uma dúvida, a gente tem a Rô, que se apresentou aí para vocês no início, né? E vocês também contam com uma apoiadora tanto na CRS, na Coordenadoria Regional de Saúde de vocês, quanto no nível central aqui em Porto Alegre. E essas apoiadoras, elas estão aptas, né, e capacitadas para poder ajudar vocês. Então, a gente tem toda uma equipe de suporte para poder responder e ajudá-los, né, a qualificar o sistema de informação de vocês. O que é importante quando vocês nos ligam? Vocês especificarem bem qual é o número da criança ou da família ou da gestante que está com problema. Podem fotografar a tela que está aparecendo, porque às vezes aparece uma janelinha de erro, né? Fotografem essa tela. Então, expliquem bem minuciosamente o que está acontecendo para a gente poder atender, né, vocês no que vocês precisam. Então, aí está o nosso telefone da sede estadual também para contato quando vocês tiverem essas dúvidas. Marília, só algumas perguntinhas do chat. A formação, ela vai estar disponível no nosso Moodle, lá no EPIM, onde já tem a nossa formação introdutória. Então, não é um grupo de WhatsApp, é só entrar lá, mas ela ainda não está disponível, ela vai estar. Outra pergunta ali do manual. O manual, ele tem umas 300 páginas, ele realmente é grande, mas quando a gente está na página do CISPIN, em que a gente tem dúvida, se a gente apertar aquele botãozinho que ela mostrou de ajuda, ele já vai para a página do CISPIN que fala sobre esse cadastro. Então, eu estou no cadastro da gestante, tem alguma dúvida, aperto ajuda, ele vai direto para a página em que fala do cadastro da gestante. A gente não precisa ler todo ele. É só apertar o botãozinho de ajuda que vocês vão ver que vai ser bem mais fácil. Era isso. Tem mais algumas perguntinhas ali, mas eu acho que a gente vai entrar nas perguntas. A gente, só para avisar o pessoal, a gente está anotando as perguntas para o momento e depois de respostas, mas só para avisar que tem um pessoal que estava querendo saber sobre o PIN Informa, né, que a Marília comentou, já está ali a instrução no chat. Depois a gente pode revisar. Perfeito. Acho que até eu posso retomar um pouquinho o que é o PINforma. O PINforma é uma estratégia que a gente tem de comunicação mais facilitada com os municípios, que na verdade são grupos no WhatsApp, onde a gente compartilha notícias, né, alguns recadinhos que a gente queira dar para as equipes, e esse grupo ele é aberto para quem quiser entrar. Então, os links, provavelmente as gurias estão colocando aí no chat para entrar, e ele é um grupo fechado para conversa, digamos assim. Vocês só recebem as notícias ali, né? Claro, vocês têm provavelmente os grupos de WhatsApp com as apoiadoras de vocês na região, mas esse do PINforma é um grupo apenas que nós aqui da coordenação a gente dissemina algumas notícias, alguns convites, algumas formações que vão acontecer para poder chegar de forma mais facilitada, né? Porque não é todo mundo que acessa o e-mail todo dia. E o WhatsApp, às vezes, é mais frequente, então é uma estratégia legal de comunicação. Quem não tem ainda, né? Só colocar, se inscrever aí no nosso canal, com as informações que a Agatha passou, certo? Mais alguma pergunta ou posso ir seguindo? Pode seguir. Então, vamos lá. Então, conforme eu falei antes, estamos conversando metodologia e sistema de informação, né? Então, para entender o que o CISPIN está sinalizando, a gente precisa compreender pelo menos 3 processos importantes aí sobre a metodologia do Primeira Infância Melhor. O primeiro processo é o processo de caracterização ou de cadastro, né, das comunidades, famílias, gestantes e crianças. Esse é um grande processo, bem importante, que é preciso que a gente conheça, né? O outro é o MDI,
ou seja, o monitoramento do desenvolvimento integral infantil, que é uma coisa bem específica que o programa Primeira Infância Melhor faz, e também a gente precisa entender como é que é o cálculo do repasse do incentivo financeiro estadual. No dia de hoje, né, em razão do nosso tempo, a gente vai focar no item 2. A gente vai falar especificamente sobre MDI e uma partezinha do MDI, porque a gente tem aí 1h30 de trabalho, né? Então a gente precisou afunilar um pouco a informação, porque é muita coisa, né? Muita coisa complexa que precisaria de mais tempo de conversa com vocês. Mas quero dizer que a formação que vai estar disponível para vocês semana que vem ou na outra semana, ela justamente trabalha, ela tem 4 módulos, né? O módulo de alinhamento inicial e os outros 3, que é justamente esses 3 grandes subtítulos aí para vocês. Então, não deixem de fazer essa formação quando ela for lançada. Hoje a gente vai focar sobre MDI, que é o monitoramento da atenção às famílias com gestantes e crianças, né? O MDI especificamente em relação às crianças. O que é importante a gente começar alinhando em relação a isso? Que todas as gestantes e crianças que são atendidas pelo PIM são acompanhadas através de formulários específicos preenchidos pelos visitadores em periodicidade definida. Então, as gestantes têm formulário específico de monitoramento da atenção delas, né? Esses formulários são físicos, a gente ainda não tem um campo no sistema para poder levar essas informações do sistema, mas o monitoramento do desenvolvimento integral infantil, que também tem uma periodicidade definida e Olha também aqui, tem os formulários específicos. Era o áudio aqui que está desativado, não tá? Acho que alguém está com o microfone aberto, né? Esse MDI, ele é inserido no sistema, né? Ele deve ser inserido e as cópias físicas devem ser armazenadas aí na sala do PIM, né? Num espaço fechado, com todos eles, cuidado que elas precisam ter. As informações de cadastro e as informações de monitoramento não devem ficar sob posse do visitador, né? Elas devem ficar sob posse do programa na sala do PIM, de preferência de forma organizada. Preferência não, né? É muito importante que seja de forma organizada e de fácil localização quando, né, vocês precisarem. E aí, em relação ao MDI, que a gente está funilando aí para poder especificar um pouco esse conhecimento, a gente tem 3 formulários que a gente trabalha no MDI. Então, como é que a gente acompanha as nossas crianças que a gente atende, desde que elas entram no PIM até a sua saída, né? Do 0 aos 6 anos. O primeiro formulário do MDI tem uma fotografia, uma câmera fotográfica aí, não é à toa, né? Por quê? Para a gente já ir associando que o primeiro passo para a gente monitorar o desenvolvimento de uma criança é o diagnóstico inicial do desenvolvimento. É quando a gente tira uma foto, ela entra, né, uma foto simbolicamente, sobre como que está essa criança em relação ao desenvolvimento integral infantil, em relação às dimensões do desenvolvimento, socioafetiva, linguagem, motora, como que ela é cognitiva, como que ela está no momento de entrada do PIM, quando a gente ainda não fez atividades de estimulação com essa família, né, quando ela está entrando. O segundo passo do MDI, digamos assim, é o acompanhamento descritivo trimestral. E o último, a avaliação do desenvolvimento integral infantil. Ali eu coloquei uma imagenzinha diferente, ó, uns formulários, umas anotações, porque justamente, diferente do diagnóstico, e a gente precisa começar a entender as diferenças entre os formulários, o acompanhamento descritivo e a avaliação do desenvolvimento, elas são feitas a partir das anotações, dos registros, dos planos de visita, né, que o visitador fez durante a última faixa etária. Então, a partir disso, ela não é uma testagem, né? O visitador não chega lá e faz um teste com a criança, não. É justamente a partir das observações que ele vem anotando ao longo da última faixa etária que ele vai poder preencher, então, o formulário de acompanhamento descritivo trimestral e avaliação do desenvolvimento integral infantil. Tá? Então, principais diferenças entre os formulários. Já falei um pouquinho, então, sobre o método, né? Que o primeiro, o diagnóstico é uma testagem, o segundo e o terceiro são a partir dos registros, né, da última faixa etária. Quais são os parâmetros que eu utilizo nesses diferentes formulários do monitoramento? Bom, o diagnóstico inicial do desenvolvimento, eu vou utilizar a faixa etária que a criança se encontra na entrada do PIM. Então, se ela entrou com 2 meses, eu vou utilizar os indicadores de 0 a 3 meses, porque é na faixa etária que ela se encontra.
E a faixa etária no PIN, que a gente descreve, faixa etária 01, é do 0 ao 3 meses. Então, se ela entrou com 2 meses, é esta que eu vou usar. Já o acompanhamento descritivo trimestral e a avaliação do desenvolvimento infantil diz respeito à faixa etária que a criança completou, ou seja, ela completou 3 meses, eu faço um acompanhamento descritivo trimestral. Ela completou 6 meses, eu faço um acompanhamento descritivo trimestral. Ela completou 2 anos, eu faço uma avaliação do desenvolvimento. E aí a gente precisa conhecer as periodicidades. Na formação que a gente fez, que vai estar disponível para vocês no Moodle, isso tem diagramado bonitinho também para ajudar a identificar visualmente. Porque o acompanhamento descritivo trimestral, ele é feito a cada 3 meses, do 0 aos 6 anos. A avaliação do desenvolvimento infantil, ela tem uma periodicidade diferente. No primeiro ano é trimestral, no segundo ano é semestral, e a partir disso, ela é anual. Então, tem diferenças. Às vezes vai coincidir, às vezes não vai, e a gente precisa estar compreendendo, né, todo, seja visitador, seja monitor, compreendendo todo esse processo do MDI. Gente, então, essa parte é muito importante, só para dar uma contrapartida aqui. Essa parte é muito importante, gente. A criança, nos acompanhamentos, ela tem que ter fechado a faixa etária. Então, não adianta tentar fazer com 2 meses e 28 dias. Ela tem que ter completado 3 meses. Então, não adianta colocar lá e olhar o relatório e dizer, não tá como não feito. Não vai estar mesmo feito porque não foi no período certo. E o visitador tem que fazer no período certo. Então, isso tem que ser antes de colocar no CISPIN. Então, o visitador tem que esperar a criança completar 3 meses. Depois disso, ele tem 30 dias para fazer. Então, ele tem que ter completado. Completando a faixa etária, não tem como não abrir. Ele vai abrir. Outra coisa, alguém falou das versões. O desenvolvimento, o diagnóstico inicial, ele é sempre na versão 2 do CISPIN. A gente vai chegar nisso, Rô. Tá. E os acompanhamentos na versão 3, só isso. Isso. E a gente vai entrando... vai chegar ali, explicar visualmente, para que acho que visualmente fixa um pouco mais. Vamos chegar, mas é importante, super importante essa pergunta que tenha vindo. Tá? Então, vamos seguir aqui. Então, a gente vai especificar agora um pouquinho mais sobre esses 3, né, formulários, o diagnóstico, acompanhamento descritivo trimestral e avaliação de final de faixa etária. A gente vai afunilar um pouquinho mais, né, entrar um pouquinho mais em cada um. Então, na tela aí, vocês estão vendo qual é a carinha, né, do diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. Então, tem um cabeçalho ali com a identificação da criança, o nome do visitador, o nome do entrevistado, a data que foi realizada, quem é o supervisor. E aí a gente tem, né, isso tudo são nomes fictícios, a gente tem aí o diagnóstico inicial da faixa etária de 3 a 6 meses, da Beatriz, que é uma criança que entrou no PIN com 5 meses, então a gente foi lá, pegou, né, o formulário da faixa etária e fez uma testagem. Quem fez isso? O visitador, né, montou essa testagem com o apoio do monitor. Então, a partir desse diagnóstico inicial, o que a gente pode notar aí? Olha só. A Beatriz, que ela está com 5 meses, ela consegue fazer com a ajuda alguns indicadores da dimensão motora e de comunicação e linguagem, né? Como a gente pode fazer, pode ver ali, ó, já reconhece pessoas próximas ou chora na frente de estranhos, ela já agarra brinquedos e os mantém por algum tempo, procura os objetos à sua frente, e tem alguns indicadores, né, que ainda ela consegue fazer com a ajuda, ó, por exemplo, ela balbucia e sorri na interação com os outros, ela está fazendo com a ajuda, ela senta com a ajuda ou sozinha por algum tempo, ela ainda precisa de apoio para isso. Então, a partir desse diagnóstico, o que o visitador e o monitor têm que atentar? Bom, essa criança chegou no PIN, né? A gente tirou uma fotografia do seu desenvolvimento e o seu desenvolvimento está apontando que ela já está super alcançando alguns indicadores da faixa etária e outros ela ainda está conseguindo com ajuda. Então, como é que a gente vai planejar os próximos atendimentos? Para que serve o diagnóstico inicial? Justamente para embasar o plano singular de atendimento e os planos de visita dos próximos atendimentos que esse visitador for fazer, porque ele vai pensar ações, atividades e estímulo, né, para dialogar com os pais, para a Beatriz, justamente nesses indicadores que a Beatriz ainda não consegue fazer sozinha, né, ou consegue fazer com ajuda. Então, essa foto inicial, ela ajuda justamente para isso, para que dê um start, né, no planejamento das ações que eu vou fazer com aquela família. Se o Pedrinho ainda não consegue formar frases,
Se a Maria ainda não consegue sentar, bom, as atividades de estimulação vão ser justamente na direção de que ela consiga alcançar esses indicadores do desenvolvimento. Então, todas as crianças que entrarem no programa, elas devem ter o registro do seu diagnóstico inicial. É super importante essa foto inicial, porque justamente a gente usa depois, quando a gente vai monitorar, se a criança, por exemplo, ficou 6 anos no programa, a gente vai monitorar a evolução dela ao longo desses 6 anos. A gente vai realizar o que a gente fala que é o terceiro eixo do PIN, que é a vigilância e a promoção do desenvolvimento integral infantil. Né? E quando que ele deve ser realizado? O diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, ele deve ser realizado em até 30 dias após a caracterização da criança, tá? O cadastro da criança. Então, eu fiz o cadastro da família, o visitador, né? O visitador fez o cadastro da família, ele fez o cadastro da criança, e depois que ele cadastrou o cadastro da criança, ele tem 30 dias aí para subir no sistema as informações do diagnóstico inicial. É bem importante que vocês façam isso, pessoal, não só para guardar o registro de informações dessa criança, mas porque também isso vai implicar no financiamento. Tá? Depois dos 30 dias, se essa criança não tiver o desenvolvimento, o registro do diagnóstico inicial, o município deixa de receber porque compreende que, né, que não foi feito o acompanhamento dessa criança. Então, também tem implicações no financiamento. Todas as coisas são cruzadas. Então, é importante que vocês garantam que essa informação suba no sistema. Então, como é que eu incluo, né? Pensando no sistema de informação, como é que eu incluo o diagnóstico inicial? Eu vou lá no cadastro da criança, naquela tripinha toda do cadastro da criança, tem várias questões que eu vou preencher. Abaixo da questão 52 aqui, ó, eu vou ter justamente esse botão, incluir acompanhamento, desenvolvimento em nova faixa etária. Clicando aqui, vai me abrir essa janela seguinte, ó. Vai ter uma janelinha onde vai aparecer, onde eu vou ter que identificar qual é o acompanhamento que eu tô falando. Como eu estou falando do diagnóstico inicial, eu vou botar essa opção, diagnóstico inicial, e vou escolher a versão 2, que é o que a Rô falou. Por quê, pessoal? A gente tem esse sistema de informação há bastante tempo. E todas as ações que a gente faz no PIN, a gente está sempre qualificando, né, as ações. Então, essa formação que vocês estão recebendo hoje, com base no que vocês nos indicarem, a gente vai qualificar para as próximas, né? Os nossos formulários, os nossos guias, todos eles passam por revisão constante, justamente para trazer mais informações atualizadas para vocês. O sistema não foi diferente, né? Lá no início, quando ele foi criado num modelinho, só que as coisas evoluíram. Outras perguntas a gente achou que era importante incluir no diagnóstico inicial, outras a gente achou importante que era para tirar. Então, hoje ele se encontra na versão 2. Então, sempre que vocês forem marcar diagnóstico inicial de desenvolvimento, coloquem versão 2, tá? Não coloque, prestem bem atenção nisso, porque senão pode ter... Alguém quer falar? Não? A gente vai fechar aqui o microfone. Tá bem. Mas justamente essas versões, elas contam bem da evolução que foi tendo o sistema ao longo do tempo, que hoje o diagnóstico está na versão 2, mas o acompanhamento, né, a avaliação de final de faixa etária, desculpa, ela já está na versão 3, né, porque ela já teve mais versões anteriores, por isso que é importante te marcar. No futuro, a gente vai ter um sistema de informação novo, a gente está trabalhando para isso, ainda não sei quando que vai chegar, mas estamos nessa direção, aí isso vai estar melhor organizado, né? Mas a solução que a gente encontrou no sistema que a gente tem foi colocar, assim como as versões, para a gente não perder essa evolução dos formulários ao longo desses 21 anos de política, que aliás o PIN fez aniversário domingo, né? Então a gente está com 21 anos de política. Periodicidade do acompanhamento descritivo trimestral. Então, agora vamos começar a falar do segundo formulário. Tá? A gente falou do diagnóstico, a periodicidade do diagnóstico é justamente a faixa etária que a criança se encontra, e agora a gente vai entrar nos acompanhamentos, que é o descritivo trimestral e a avaliação de final de faixa etária, que tem uma periodicidade específica. O descritivo trimestral, como bem o nome diz, é a cada 3 meses de vida da criança, desde os 0 anos até os 6 anos, que é o tempo de acompanhamento
da criança no programa. Então, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, e assim até o completar 6 anos. Qual é o macete que a monitora e o monitor tem que estar atento? A criança completou a faixa etária, o visitador tem até 30 dias para preencher o formulário do acompanhamento descritivo trimestral. Então, fechou 3 meses, faz. Fechou 6 meses, faz. Fechou 9 meses, faz. Né? E se a criança ela for acompanhada desde o seu nascimento até os 6 anos de vida, no sistema ele vai contar a informação de 24 acompanhamentos descritivos trimestrais realizados ao longo desse período. Então, o acompanhamento descritivo trimestral, a gente vai ver que é o formulário mais comum, digamos assim, dentro do monitoramento do desenvolvimento infantil, que o visitador acaba preenchendo, né? Justamente porque a periodicidade dele é mais estreita. Aqui está o rostinho, né? A carinha ficou pequeno aí para vocês, mas eu vou dar uma afunilada nas principais informações, vou dar um zoom aqui. Então, ele tem 2 páginas, né? Na primeira página, a gente tem ali no cabeçalho o visitador ele deve informar o nome da criança, né, o nome do visitador, a data que foi realizado, e ele deve informar a faixa etária que a criança completou no último trimestre. Tá? Muitas vezes a gente o visitador coloca aqui uma informação, não tem a revisão do monitor, quando vai levar para o sistema de informação, acaba levando errado, o sistema não aceita ou a informação fica de forma equivocada lá. Então, a gente precisa bem atentar a esse preenchimento do cabeçalho. A regra é, a criança completou a faixa etária, eu preencho o formulário. Então, se a criança completou 4 anos, o acompanhamento descritivo trimestral deverá ser assinalado por 4 anos. Então, ela fechou 4 anos, preenche 4 anos, né? Ele também registra as visitas, né, as datas e os atendimentos que foram realizados, sejam elas visitas presenciais, remotas, grupos, enfim. Então, é aí que o visitador vai preencher todas as datas que ele realizou o acompanhamento no último trimestre. E aí não é necessário que essa informação suba semanalmente pro sistema. Não precisa fazer uma visita aí para o sistema registrar que fez. Não precisa. Né? Quando o visitador fechar o formulário do acompanhamento descritivo trimestral, ele vai dar, então, todas essas visitas que foram realizadas e aí sobe de uma vez só para o sistema de informação. Tá bem? E aí, né, seguindo no formulário, outro zoom que é importante da gente dar, que ele também registra a evolução dessa criança nas diferentes dimensões de desenvolvimento, na parte motora, cognitiva, socioafetiva, etc., que ele é construído justamente a partir das observações e das anotações que o visitador fez no último trimestre. Tá? Não é uma testagem, ele acompanhou, ele fez 5, 6, 7, 8 visitas naquele trimestre, e aí ele vai relatar, porque ele fez, né, sempre anotações, ele vai relatar o que aconteceu nessas visitas, o que ele observou de evolução dessa criança ao longo desse último trimestre. E, além disso, tem uma parte ali do acompanhamento descritivo trimestral que fala do acesso à rede, né, se a família buscou algum atendimento, qual foi o encaminhamento desse atendimento. Terminamos o acompanhamento descritivo trimestral. Então, a gente falou do diagnóstico, que é uma testagem da faixa etária que a criança está. A gente falou do acompanhamento descritivo trimestral, né, que é o acompanhamento feito a cada trimestre, né? Então, fecha a faixa etária, eu tenho até 30 dias para poder fazer esse formulário, o visitador fazer. E agora a gente entra no último, que é a avaliação do desenvolvimento integral infantil. Que, como eu falei lá antes, ele é um pouquinho diferente a periodicidade. No primeiro ano de vida, ele é trimestral, ou seja, ele coincide com os acompanhamentos descritivos trimestrais. Eu vou fazer quando a criança tem 3 meses, quando a criança tem 6 meses, quando a criança tem 9 meses e quando a criança tem 12 meses. E por que, pessoal? Tem um sentido para isso. Não foi uma escolha arbitrária. É porque a criança, ela se desenvolve muito no primeiro ano. Muito. E o desenvolvimento dela é um contínuo, né? Então, uma criança de 3 meses é muito diferente em termos de desenvolvimento de uma criança de 6 meses, que é muito diferente de uma criança de 9 meses e uma criança de 12 meses. São muitas as aquisições do desenvolvimento nesse período. Então, por isso que as avaliações dos indicadores, elas precisam ser mais próximas, tá? No segundo ano, entre o primeiro e o segundo ano de vida, a avaliação do desenvolvimento integral infantil, ela é feita semestralmente. Então, eu vou fazer quando ela tem 18 meses e quando ela completar de 2 anos.
Ou seja, no segundo ano, entre o primeiro e o segundo ano, nem sempre as avaliações descritivas, desculpa, os acompanhamentos descritivos trimestrais vão coincidir com a avaliação do desenvolvimento integral infantil. E a partir dos 2 anos de vida, ela vai ser anualmente. Então, a criança completou 3 anos, eu faço. A criança completou 4 anos, eu faço. Completou 5, completou 6, eu faço. E da mesma forma que o acompanhamento descritivo trimestral, o visitador tem até 30 dias para preencher a avaliação, né, depois que a criança completou a faixa etária. Então, não adianta fazer depois que ela completou 60 dias. Não, ela fechou a faixa etária, eu tenho 30 dias para realizar. Tá? Então, conforme eu falei, um ponto de atenção. As avaliações do desenvolvimento integral infantil são sempre realizadas junto e a partir dos acompanhamentos descritivos trimestrais, exemplo, no primeiro ano de vida. Já os acompanhamentos descritivos trimestrais nem sempre serão realizados junto às avaliações do desenvolvimento integral infantil. O exemplo, quando a criança completou 5 anos. Então, tem essa diferença é uma diferença marcante, é importante que a gente tenha isso visual na nossa sala, então que o monitor possa colocar cartazes, né? No curso a gente tem um cartaz que a gente sugere, inclusive, para vocês possam imprimir, para poder deixar isso bem visual e que a gente compreenda o sentido disso, né? Quando a gente compreende o sentido, a direção, a importância, a gente consegue entender melhor o porquê que a gente está fazendo, né? Então, a gente consegue fazer, inclusive, com mais afinco, digamos assim, né? Quando a gente entende o motivo e a razão. Acompanhamento descritivo trimestral tem a ver com a gente olhar a minúcia do desenvolvimento no último trimestre. A avaliação do desenvolvimento integral infantil tem a ver com a gente comparar, né? A gente pegar os indicadores que são esperados daquela faixa etária e a gente verificar, né, se essa criança está conseguindo alcançar, ainda não consegue alcançar ou consegue alcançar com ajuda. Né? Então, qual é o rostinho aí? Como é que é esse formulário? Ele tem 2 páginas e eu vou dar um zoom aqui nos principais pontos para vocês. Então, o primeiro ponto, né, da avaliação do desenvolvimento, a gente tem ali o cabeçalho. No cabeçalho, a gente precisa o monitor precisa dar para o visitador o formulário correto, né? Então, qual é a faixa etária que a gente está falando? Então, se ele completou 4 anos, é da faixa etária de 4 anos, né? Porque isso pode dar erro depois. E aí vai ter aqui, ó, quais são os indicadores, né, que essa criança conseguiu fazer sozinha, não conseguiu fazer ou conseguiu. Aqui a gente tem do Diego Antunes, é um nome fictício, né, que a gente preencheu aí para vocês que vocês possam visualizar como que é essa avaliação. E aí um ponto importante, pessoal. Olha só, isso acontece, a gente vê como justificativo, inclusive no sistema de informação. Isso é uma sinaleirinha de alerta para vocês. Mesmo que o final da faixa etária da criança ele ocorra em algum período que o visitador esteja de férias, ou que a criança, sei lá, pode estar hospitalizada, ou foi viajar, né, foi passar uns dias na casa da avó, ainda há 30 dias após o fechamento da faixa etária, para a inclusão das informações do MDI no sistema, né, para a realização, aliás, do MDI, tá? Seja do acompanhamento descritivo trimestral ou da avaliação de final de faixa etária. E ainda, pessoal, esses 2 formulários que eu falei, o ADT e o ADI, ele é construído a partir das observações e anotações do visitador na última faixa etária. E não tem a ver com o dia da visita que a criança completou a faixa etária. Não sei se vocês conseguem aprender isso, né? Aprender no sentido de apreensão. Isso é bem importante, porque, por exemplo, a criança completou 4 anos. A avaliação do desenvolvimento integral infantil, ela vai se referir ao último ano de trabalho. Então, é o que o visitador observou no último ano de trabalho. Não é porque ele está de férias naquele dia que a criança completou 4 anos que ele vai deixar de preencher o formulário, porque são todas as anotações de um ano. Então,
Então, é diferente do diagnóstico, que é uma testagem, né? Que o visitador pega lá algumas atividades, planeja algumas atividades para testar se a criança tem alcança aquele indicador ou não. A avaliação do desenvolvimento integral infantil é o que eu observei. Então, ao longo do último ano, eu observei se essa criança consegue correr num pé só, eu observei se essa criança já fala frases com três palavras. Eu já tenho essa observação, eu estou lá toda semana. Então, eu não preciso testar nada. Eu vou pegar esses registros e, a partir dos registros, eu vou organizar o preenchimento do formulário. Então, mesmo que o visitador esteja de férias ou a criança esteja hospitalizada, a gente tem que ter noção que não é sobre o dia da visita que a criança completou. É sobre todo esse processo de monitoramento que eu estou fazendo todo na última faixa etária. Seja a última faixa etária o último ano, o último semestre ou o último trimestre, dependendo da idade da criança. Então, isso é bem importante da gente ter em mente e que o monitor possa organizar, né, sob sua responsabilidade, os visitadores sob suas responsabilidades, para que eles consigam fazer a devolutiva desses formulários para poder ter essa informação no CISPI. E aí, agora, a gente vai falar, então, sobre inclusão no sistema. Só que, antes disso, queria ver se tem alguma perguntinha no chat. A gente tem algumas perguntas, a gente tem umas 6, 7 perguntas já. Tá certo, então. A primeira pergunta é da Tanaína Maciel, que é: mas e quando o sistema não estiver fazendo atualização do sistema para o relatório? Exemplo, no sistema consta todos os dados já preenchidos e ainda consta no relatório que está faltando essa informação. Posso responder? Os relatórios, eles são automáticos. No momento que a gente colocou a informação no sistema, ele vai para o relatório. Se vocês estiverem colocando a faixa etária correta, no período correto, vai sair do não feito, não tem como não sair. Talvez vocês estejam colocando a faixa etária errada, ou a data errada. É como a Maria falou, a criança tem que ter completado aquela faixa etária. Então, se vocês colocaram lá com 2 meses, não fechou os 3, o relatório vai colocar como não feito. Então, vocês têm que ter fechado a faixa etária, colocando no sistema, vocês automaticamente vai para o relatório, não tem como não ir. Certo. A próxima pergunta. Só uma complementação, e como eu falei, se tiver alguma dúvida, assim, olha só, apareceu isso para mim, liguem para a gente. Liguem, não fiquem com essa dúvida, né? A gente pode resolver, às vezes é justamente isso. É uma data errada, é uma faixa etária que foi colocada de forma equivocada, é alguma coisa que aconteceu ali que não está subindo essa informação como vocês acham que deveria ter subido, né? Mas geralmente é esse erro que a Rô falou. Vamos para a próxima. De Bruna Engel, dúvida: como corrigir o erro da gestante com mais de 42 semanas? Apenas colocando as informações sobre o nascimento ou inativar caso não tenha seguido em atendimento? Isso? A Rox finalizando. Nesse caso, gente, quando dá erro, tem que inativar, tem que resolver o problema. Enquanto vocês não resolverem o problema, vocês não vão conseguir incluir novas informações. Então, a gestante completou 42 semanas, deu erro, inativa. Tenho as informações, vou completar as informações lá embaixo. Não tenho, a gestante se mudou, foi para outro município, não consegui contato, só inativa. Aí pode colocar inativa por saída do PIN e justificar que não conseguiu contato. E aí a parte lá de baixo de finalização da gestação não é obrigatório completar. Então, não tendo as informações não tem problema, é só inativar. Obrigada, Rô. E aqui acho que já foi respondido, né? Mas só para confirmar, que a Danuzi perguntou: eu gostaria de entender melhor como funcionam as versões que o sistema apresenta. Né, falamos sobre isso durante a formação, que nosso sistema era bastante antigo, então tem algumas versões que são ultrapassadas, não, mas que foram revisadas, né? A próxima, tem uma dúvida. Eu cadastrei a criança e fiz o diagnóstico inicial delas.
Agora, apareceu para eu fazer o diagnóstico de nova faixa etária. Porém, quando fui colocar o desenvolvimento, o sistema não aceita e está em vermelho desde então. O que fazer? Esse é um caso bem específico, como a gente falou, a gente vai ter que. Provavelmente foi algum errinho ali no que vocês colocaram a data, invalidou porque vocês colocaram uma faixa etária diferente, enfim, alguma coisa aconteceu. Mandem para a gente o número dessa criança para a gente ajudar a ver onde é que está o erro. No final, agora, eu tenho uma parte dessa formação que eu vou falar dos principais erros que acontecem, talvez até te elucide, né, se não é algum dos erros mais comuns que acontecem. Mas se não te ajudar, manda para a gente, para tua apoiadora, o número dessa criança, que a gente visualiza aqui o que está acontecendo. É alguma inserção equivocada, provavelmente. Lembrando que o diagnóstico ele é uma vez só, ele é só quando a criança entra no programa. Então, mesmo que ela saia, volte, uma vez só, a gente não faz de novo. E os acompanhamentos são aí a partir da entrada dela, né? Então, se a criança entrou com uma faixa etária, a gente tem que seguir os acompanhamentos a partir daquela faixa etária. E aí não vai ter erro. Podemos ir para mais uma pergunta? Na próxima pergunta da Noeli, de Tenente Portela. Minha dúvida está relacionada à inclusão de formulários descritivos e avaliações no sistema. Ao incluir a data, vem o aviso, não corresponde à faixa etária. Caso a gente mude a faixa etária, ele aceita as inclusões. Porém, ao retornar ao sistema e visualizar as inclusões, verifica-se que ficou com uma faixa etária não feita. Esse eu acho que é o caso igual da primeira pergunta, né? Alguma coisa está errada na faixa etária ou na data. Porque se eu coloquei a faixa etária correta, que a criança completou na data correta, não tem como ficar não feito. Então, tem que verificar que faixa etária foi colocada e se a criança realmente completou aqueles 3 meses e aquele período de avaliação ou de acompanhamento. Oi, Rosana. Então, essa pergunta é minha e eu tenho esperado esse tempo de 3 meses para incluir principalmente o descritivo. Mas alguns ele não aceita e eu volto atrás, eu olho, verifico que tem alguma coisa errada ou não e não consigo visualizar. Aí eu mudo lá, só que daí eu volto lá e diz assim, faixa etária não concluída, então quer dizer, eu acabei apagando a faixa etária anterior, dos 3 trimestres anterior, né, que já estava realizada. A minha dúvida também está no seguinte, a gente, quando vai incluir o acompanhamento, a gente vai lá embaixo, né, na criança, vai lá incluir, né, aonde que eu vou incluir novo procedimento, ou eu vou em cima do acompanhamento anterior e daí eu incluo? É na avaliação que eu faço isso ou é no parecer descritivo que eu faço isso? Eu tenho dúvida nesse sentido. Noeli, Porque se eu incluir um novo, eu não vou acompanhar lá embaixo onde é que está o descritivo, porque daí vai abrir um novo. Então, o descritivo eu vejo que tem que ser no mesmo. Mas e as avaliações? Como é que funciona? Eu tenho muita dúvida nesse sentido. a gente vai chegar nisso, é justamente as próximas lâminas. Então, vou segurar para responder a tua pergunta, porque justamente a gente colocou essa situação. Quando é que é uma nova faixa etária? Quando é que é uma faixa etária antiga? Daí, se ainda não resolver, a gente retoma, tá, Noeli? Vamos para a próxima, para ver se... Próxima pergunta, que é a dona Noeli, a gente vai vir em seguida? Certo. A próxima pergunta é: na hora de preenchermos o formulário no sistema, ficamos com a dúvida sobre a data inicial de moradia. O sistema só aceita a mesma data da entrevista. Então, não adianta colocar outra data, vai ter que colocar sempre a mesma data da entrevista da família. Mais alguma, Agatha? Tem mais duas. E mais uma que apareceu aqui no chat agora. Tá. Então, vamos mais 3. Então, assim, a gente faz essas duas e aí a gente segue um pouquinho e depois a gente volta para mais perguntas, pode ser? Tranquilo. Então, a próxima é da Charlene, que é a inserção dos formulários no sistema. Pode ser feita pela monitora ou somente pela digitadora? Pode ser feita pela monitora. Gente, a inserção de informações no sistema pode ser feita pelo digitador, GTM ou monitor.
Esses 3 cargos têm as mesmas permissões do sistema, então consegue incluir qualquer informação. Certo. A próxima é da Juliana de Santa Bárbara. Bom dia. Alguma previsão por parte do Estado para optimizar os cadastros? Diagramação mais condensada, evitando a impressão de tantas folhas? Muitas questões estão acabando, que acabamos incluindo, mas sem fidedignidade. Seria importante uma nova análise, escutando os municípios e suas experiências diretas com os formulários. A resposta é sim, Juliana, estamos super ansiosas para isso. A gente já vem desenvolvendo esse trabalho há algum tempo de revisão dos formulários para poder adequar a linguagem, para poder contemplar né, a diversidade das famílias que a gente tem, enfim, para realmente qualificar e também compactar, né, tendo em vista o excesso de páginas, né? Tudo isso já está em processo de quase estamos finalizando, né? O que atrapalhou bastante o ano passado foi a questão das invasões, que a gente teve que tirar o nosso site do ar e voltar o nossa equipe de TI para poder solucionar esses problemas de segurança. Então, isso acabou entrando na fila, digamos assim, de atualização, mas está no nosso foco, sim, atualização. A gente está de olho nisso, a gente vê já que tem várias perguntas que precisam ser qualificadas, algumas têm que sair, outras têm que entrar, e aí a gente já está nesse processo já há um tempo. Eu acho que vamos seguir para a gente poder tentar concluir, né? Hoje é o teste, né? Essa formação, vamos ver se a gente consegue vencer o conteúdo e aí a gente retoma daqui a pouquinho com mais dúvidas e perguntas das pessoas, tá bem? Está sem voz, Marília. Está sem microfone. Marília, você fechou o microfone. Ainda aparece como fechado. Não... Deu. Pronto. Deu? Pronto, agora a gente te ouve. Tá bem. Então, vamos retomar aqui. As próximas perguntas a gente, né, vai ter daqui a pouquinho um tempinho para retomar elas, para a gente tentar vencer o conteúdo, né, até o nosso teto de 11h30, né, 11h45 no máximo. Então, sobre o MDI, inclusão dos formulários de acompanhamento, acompanhamento descritivo trimestral e avaliação do desenvolvimento integral infantil. A gente tem duas situações, tá? Noeli, entra a tua pergunta aqui. A primeira situação é quando se trata de uma faixa etária nova, ou seja, ainda sem registro no sistema do MDI. Por exemplo, nos 3 meses, nos 21 meses, nos 5 anos. Né? Então, para a inclusão dos formulários, tanto de acompanhamento descritivo trimestral quanto da avaliação, a gente vai acessar o cadastro da criança, a gente vai lá no final da tela, após a questão 52, aqui, ó, e a gente vai clicar no botão incluir novo acompanhamento incluir acompanhamento de desenvolvimento em nova faixa etária. Então, aqui a gente clica só quando for nova faixa etária. Essa é a situação 1, tá? Aí, na próxima tela, a gente vai ter que identificar qual é o acompanhamento que eu estou colocando. E, por exemplo, aqui, ó, a idade dessa criança nessa data, ela completou 6 mesinhos, então ela fechou uma faixa etária. Eu vou escolher o acompanhamento que eu vou colocar e vou clicar na versão 3, tá? Então, diagnóstico é versão 2, acompanhamento é versão 3, tá? E aí, como essa criança completou 6 meses aqui, eu vou escolher a faixa etária, que é, fechou a faixa etária, eu incluo no SPIN. Fechou a faixa etária, eu faço o acompanhamento descritivo trimestral ou a avaliação final de faixa etária. Tenho até 30 dias para fazer. E aí, ó, eu vou escolher, então, a faixa etária que a criança completou, que deve ser a mesma do formulário físico que o visitador preencheu. Todas as coisas precisam estar na mesma língua. E aí a gente tem esse caso, ó, por exemplo, a Bianca, ela completou 6 meses de vida hoje, então logo a visitadora terá os próximos 30 dias aí para preencher o formulário, né, da avaliação do desenvolvimento integral infantil correspondente à faixa etária completada pela criança, que é de 3 a 6 meses. Então o sistema ele vai nos dizer, quando a gente colocar a data aqui, ó, ele vai colar qual é a idade nessa data e aí vai poder abrir, olha só, ele vai mostrar ali os indicadores dessa criança, da avaliação,
eu vou preencher que sim, né, que ela foi feita. Se eu não fiz, eu vou colocar não e justificar por que não foi feita. E aí vou preencher, né, marcar as bolinhas aí, os indicadores que ela alcançou, tá? Essa é a situação 1, ou seja, uma faixa etária nova. Agora a gente tem a situação... Marília, tem até uma pergunta sobre isso no chat, que é no caso de não ter sido feito. Então vai fazer todo esse passo que ela disse, como se fosse fazer, como se tivesse feito. Então vai colocar a data que deveria ter sido feito, a faixa etária que deveria ter sido feito. Só que em vez de marcar ali se foi efetuado sim, vai marcar que não e justificar no campo abaixo por que não foi efetuado naquele período. E aí, assim, se for diagnóstico inicial, já vai sair do erro. Se for acompanhamento, vai ficar, então, como não feito ali, tudo ok. Não é um erro, não tem problema, se não foi feito, vocês não têm informação, não tem o que fazer. Então, é só incluir como exatamente igual, como se fosse incluir feito, só que vai colocar que não e justificar por que não foi feito. Isso, e... Não, isso. Bem importante justificar. Isso vai dar diferença na hora que essa informação é colocada no relatório, a gente vai mostrar isso. O não feito não é, né? Quando aparece não feito, quer dizer assim, que não foi feito, mas foi justificado. Agora, quando não é feito e não é justificado, fica um botão vermelho de falta, né? Fica uma lacuna ali no sistema de informação. Então, que precisa ser corrigida, tá bem? Então, vamos para a segunda situação, que, diferente da primeira, agora eu vou incluir uma informação do EBDI, seja um acompanhamento descritivo trimestral ou uma avaliação do desenvolvimento integral infantil, numa faixa etária que eu já possuo o registro de acompanhamento no cadastro da criança. Então, lá no cadastro da criança, após a questão 52, eu vou baixando lá embaixo. Ao invés de eu clicar no botão incluir acompanhamento, eu vou clicar no acompanhamento aqui, ó, que eu quero acrescentar informações, né? Então, aqui já há o registro de acompanhamento na faixa etária de 3 anos, olha aqui, ó, onde está bem o balãozinho, tá? Então, para acrescentar novos acompanhamentos descritivos trimestrais, basta clicar aqui, aí clicando aqui, eu vou alterar a data. Então, eu vou acrescentar a data, então, do último acompanhamento que eu efetuei, e após essa alteração, eu vou poder aí acrescentar as informações dos acompanhamentos descritivos ou da avaliação do desenvolvimento integral infantil, né, dessa criança. Então, é bem importante alterar a data, tá, Noeri, que tu perguntou antes. Então, quando é uma nova faixa etária, eu devo incluir nova faixa etária. Quando é uma faixa etária que no sistema de informação eu já tenho alguma informação, eu vou incluir ali dentro. Então, eu tenho que entrar, alterar a data e fazer a inclusão dessas novas informações. Marília, então, oi. Eu tenho feito isso, mas como eu também estou há 6, 8 meses aqui, eu nunca tive uma formação assim como está tendo agora. Eu me informo muito com a Rosana, né? Leio muito material, ouço muitos áudios ali, né? Mas tem acontecido isso, eu mudo a data ali, aí vai lá, digamos, estava de 6 a 9 meses, né? Um exemplo. Aí eu boto a data, deu 9 meses e alguns dias, beleza. Aí eu não mudo nada a faixa etária, porque não pode mudar, já estava ali como um acompanhamento anterior. Aí ele diz para mim que tem que mudar a faixa etária, e eu não mudo, vou tentar incluir para baixo, e ele não inclui mais nada, né? Aí se eu vou lá mudar essa faixa etária, me aconteceu já uns casos, aí quando eu volto lá para olhar, bom, agora está tudo branquinho, não tem nada de vermelho, aí aparece lá que eu incluí uma posterior, sabe? E a anterior ficou como não feita, não realizada. Eu sei que é um erro, só que eu não sei descobrir onde é que está esse erro, se é no cadastro, enfim. Tem que cuidar bastante. Por exemplo, essas faixas etárias maiores, uma criança de 3 anos. Com 3 anos, a gente vai fechar os 2 anos. Então, com 3 anos, a criança completou 3 anos, não vou incluir uma faixa etária. Eu vou fechar de 2 anos. A partir do momento que eu coloquei uma data que fechou 3 anos, que a criança completou os 3 anos, e eu marcar as bolinhas ali da avaliação, acabou essa faixa etária. Eu não preciso mais voltar nela para mexer. Daqui a 3 meses, eu vou colocar o primeiro descritivo da faixa etária dos 3 aos 4. Eu não volto lá, eu não tenho que mexer naquela lá.
Talvez esteja mexendo ali, mudando a data. Então, não precisa. Eu vou criar uma nova, com 3 anos e 3 meses, que é a dos 3 aos 4. Antes dos 4 anos, não vai me abrir as bolinhas. Então, eu tenho que ir colocando sempre só os descritivos. Então, de 3 em 3 meses, vou colocando os descritivos. Quando Rosana, eu fechar os 4 anos, aí sim, eu volto ali e vai me abrir as bolinhas. E aí eu marco ali. sim, eu entendi. Mas de 3 em 3 meses eu preciso fazer o descritivo, mas daí eu preciso botar a data desse descritivo que eu estou fazendo, né? Ou eu não mudo a data mais? Entra naquele que tu já colocou, com 3 meses, muda a data, uma data que a criança tenha completado 6, mas tem que ser dentro daquela faixa etária, né? De 3 a 4 anos. Então, coloquei uma data, fechou, só muda a data, o resto ali embaixo eu não preciso mudar nada. Completou mais 3 meses, muda a data, não preciso mexer em nada, não vai abrir as bolinhas ainda, porque não está em período de avaliação. Vou lá embaixo, coloco a data que eu coloquei, porque como a gente muda a data lá em cima, a gente apaga. Então, a gente não sabe que dia colocou. Então, para não se perder essa data, lá embaixo no descritivo, vou colocar a nova data. Sim. Então, foi feito hoje, 10/4/2024. Coloco a informação. É como se fosse uma folha de ofício, né? Quando a gente vai completar as informações das famílias. Então, vou lá embaixo, coloco no descritivo a nova data e salvo. Só volto de novo nessa faixa etária daqui a 3 meses, quando a criança fechar 3 anos e 9 meses. Então, não preciso mexer ali onde diz faixa etária, não preciso mexer em nada, só mudo a data que a criança tenha completado já os 9 meses. Não posso colocar 8 meses e 20 dias, não posso. Ela tem que ter fechado os 9 meses, senão o sistema não vai reconhecer mesmo, ele vai dizer que não está feito. Isso eu tenho feito, deve ter algum erro que eu tenho que achar onde que está. Porque a grande maioria dá certo, bem tranquilo, mas tem alguns que não dá. A gente, alguns, né, pode mandar para a gente olha o caso, cada caso é um caso. Às vezes, realmente tem algum problema naquela criança, mas cada caso é um caso. Você pode mandar para a gente e a gente verificar contigo qual é o problema. Tá, deixa eu te perguntar mais uma coisa, não sei se é para a Marília ou para a Rosana, mas assim, ó, por exemplo, eu estou fazendo lá, ele pediu para mudar. Aí eu mudei e voltando no sistema, parece que eu perdi a informação, mas na realidade, para vocês, a informação não está perdida, vocês estão com isso, né? O sistema, depois que salvou, está salvo, ele não apaga a informação. Ótimo. Se foi colocado lá, só se tu entrar e apagar. Se tu não apagou e salvou, tá lá. Tá, beleza. Certinho. E realmente manda pra gente, Noeli, depois, porque pra gente ver qual é a criança que tá no problema, ver qual é o que a gente pode ajudar, tá bem? Então, vamos seguir. Vocês estão olhando minha tela? Não, né? Para de compartilhar. Tá bem, então vamos continuar aqui. Então, a gente vai exercitar agora, né, o que a gente aprendeu sobre isso, um pouquinho, para a gente poder, né, ir já internalizando esse conhecimento. Então, vamos olhar aqui esse relatório. Olha só. Vamos interpretar aí os registros, né, do monitoramento do desenvolvimento integral infantil já incluídos no cadastro dessa criança. E a gente vai acompanhar pela cor das flechas. Olha só. Então, a gente tem essa criança, né? Essa criança aí tem vários registros no sistema já. E aí a flecha rosa está me sinalizando que a Bruna, que é um nome fictício, ela é uma criança que foi acompanhada pelo PIN desde um mesinho de vida, ó. Porque o diagnóstico inicial do desenvolvimento, ela tinha 1 mês e 7 dias. Então, à época, né, o diagnóstico ele foi realizado pelo visitador quando ela tinha 1 mês e 7 dias, e, ou seja, não foi realizado o reflexo de Moro, nem a reação postural, que é outra coisa importante dessa faixa etária, porque o reflexo de Moro e a reação postural a gente observa na criança até o 28º dia. Como essa avaliação foi feita com 1 mês e 7 dias, a gente já não pôde observar esses 2 indicadores. Agora, na flecha marrom, a gente consegue interpretar o quê? Que aquele 5/9 quer dizer que a Bruna, nesse diagnóstico inicial, ela atingiu, né, ela conseguiu fazer sozinha 5 dos 9 indicadores da sua faixa etária. Tá?
Na flecha verde, a gente consegue interpretar ali que no CISPIM, ele há o registro, né, dos acompanhamentos descritivos trimestrais e das avaliações do diagnóstico, das avaliações do envolvimento infantil realizados com Bruna, e o último acompanhamento que eu tenho registrado ali é um acompanhamento descritivo trimestral de quando ela completou 1 ano e 9 meses. Olha só, data da última avaliação, 1 ano e 9. Ai, Marília, mas como é que tu sabe que não é um registro de avaliação? Primeiro, porque não tem os indicadores aqui, ó, porque toda vez que tem registro de avaliação, tem o percentual de alcance dos indicadores. E segundo, que nessa faixa etária não existe avaliação do desenvolvimento integral infantil. Existe só acompanhamento descritivo trimestral. Por quê? Porque na faixa etária de 1 a 2 anos, a avaliação ela é semestral, lembram? Ela não é trimestral, ela só é trimestral no primeiro ano. E por último, olha só, ali onde está o dedinho rosa, vermelho, quando Bruna completar, então, 24 meses, ou seja, 2 anos, o visitador ele vai preencher o acompanhamento descritivo trimestral e a avaliação do desenvolvimento integral infantil, e após revisado pelo monitor, o responsável pela digitação vai poder chegar aqui, clicar aqui, né, e incluir no sistema as informações, então, dessa nova avaliação e dessa avaliação e desse acompanhamento, tá? Então, aqui é para a gente ilustrar um exemplo do que a gente aprendeu sobre a inclusão dos formulários no CISPIM. E agora, para finalizar, né, a gente vai entrar em relatórios do sistema de informação que ajudam na realização do MDI, tá? É complexo, é bastante coisa, sim, mas existem instrumentos no próprio sistema de informação para facilitar esse processo todo, tá? O primeiro é a lista de crianças para acompanhamento e avaliação no mês, tá? Não é necessário a gente decorar a periodicidade de aplicação do MDI, tem um relatório no sistema que ele te dá essa informação pronta, né? Quando a gente entra ali no SPIN, no menu relatórios, a gente vai lista de dados e clica aqui, ó, lista de crianças para acompanhamento e avaliação mês, o próprio sistema ele vai emitir um relatório, né, de quantas crianças e quais as avaliações a gente precisa realizar naquele mês. Então, o que é importante, gente? O monitor fundamental, supervisor, no início de todo mês, ele deve entrar nesse relatório, ele deve baixar essas informações e deve passar para o visitador dizendo, olha, esse mês são esses os relatórios, né? Esses são os formulários que você vai precisar realizar as avaliações que você vai precisar realizar. E é preciso que ele monitore, né, a aplicação desses formulários para que no final do mês ele compile todos esses formulários e possa organizar a inserção, seja ele inserir no sistema ou o digitador. Esse relatório, o próprio visitador também pode baixar, tá, pessoal? Não é só o monitor que tem acesso. O próprio visitador, ele consegue visualizar qual é as crianças que ele vai acompanhar no mês. E aí, aqui dá um exemplo, olha como é que ele aparece no sistema. Ele é, na verdade, uma tabelinha. Esse município é Bom Progresso atende, eu não lembro se é 40 ou 60 crianças, não sei se Bom Progresso está aqui, mas de todas as crianças que ele atende, apenas 9 aqui ele vai ter que fazer alguma avaliação ou algum acompanhamento no mês de janeiro de 2024, que foi quando eu fiz o filtro, né? Então, aqui tem o nome das crianças, aqui borrado, né, eu borrei o endereço delas, e aqui está o nome do visitador, ó. Então, das 20 crianças que a Daniela atende, que é a nossa visitadora, naquele mês de janeiro, apenas de 3 crianças aqui, ela teve que preencher algum formulário do MDI. E quais são os formulários? Aqui diz, ó, qual é o tipo de acompanhamento, ó. Então, da primeira criança foi o acompanhamento descritivo trimestral, de 3 anos e 9 meses, porque a criança, ó, tá com 3 anos, 9 meses e 5 dias, então tá na época, ela tem até 30 dias para fazer. A segunda criança, o acompanhamento descritivo trimestral, os 21 meses, e da terceira criança, a Daniela tem que entregar para a sua monitora a avaliação de 18 meses, ó, porque ela está com 1 ano, 5 meses e 15 dias. Então, esses, de todas as 20 crianças que a Daniela acompanha,
De 3 em janeiro, ela vai ter que preencher esses formulários e depois, né, a equipe organizar a inserção no sistema. Então, esse é muito útil. O monitor, ele precisa organizar os seus visitadores e poder e organizar esse processo de trabalho, né, para que não se percam, né, para que não deixem de se fazer as avaliações ou as avaliações venham incompletas, enfim. Então, tem esse prazo aí para realizar. E um lembrete importante, gente, vocês viram que aqui o espaço é pequenininho, ó, em relação ao tipo de acompanhamento ou avaliação a ser informado no mês. Como a gente falou antes, acompanhamento descritivo trimestral é de 3 em 3 meses, do 0 aos 6 anos. A avaliação do desenvolvimento integral infantil, no primeiro ano, é de 3 em 3 meses, do primeiro ao segundo ano é semestral e depois é anual. Então, às vezes elas vão coincidir, às vezes elas não vão coincidir. Mas sempre que eu fizer uma avaliação, eu tenho que incluir o acompanhamento descritivo trimestral. Sempre. Então, quando indicar aqui, ó, a avaliação, não coube no espaço, é mais o acompanhamento descritivo trimestral. Tá? No próximo sistema a gente já vai ter isso melhor. Mas sempre que dizer avaliação, sempre que dizer acompanhamento, é só acompanhamento. Quando diz avaliação, é avaliação mais acompanhamento. Então, esse é um lembrete importante. E o outro relatório, que é o último relatório que a gente quer mostrar para vocês, é o Totalização de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil, que é o relatório que compila todas as informações do MDI de todas as crianças que vocês atendem, tá? Então, por isso que a gente vai olhar bastante para ele. Como é que eu acesso? Entro em relatórios, totalizações específicas, vou aqui no primeiro, Totalização de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil. Esse relatório, ele é assim que ele aparece no sistema, ó. Aqui eu peguei Água Santa, 20 crianças, então tem todas as crianças, né? A idade atual, idade de ingresso, e aí todos os registros do acompanhamento dessa criança feito ao longo da sua estadia no PIN. Eu posso consultar as crianças ativas, eu posso consultar aqui as crianças que já passaram pelo programa, enfim, tudo que vocês inserem, ele é, em relação ao MDI, ele é compilado neste relatório. Então, vamos exercitar um pouquinho o que a gente aprendeu até aqui para a gente ir fixando essas informações todas. Olha só, para entender o relatório como funciona, vamos analisar esse aqui. Ó, a flecha rosa. O Alan, que é essa criança, ele entrou no PIN com 21 dias, olha só, recém-nascido. Como ele entrou com PIN com 21 dias, no diagnóstico a gente vai observar o reflexo de Moore e a reação postural, porque afinal a gente observa esses reflexos até o 28º dia. Então, a gente olhou para esses indicadores quando fez o diagnóstico inicial. Ele possui atualmente, ó, a idade atual do Alan é de 2 anos, 2 meses e 7 dias. A gente consegue ver ali, ó, que no diagnóstico inicial do desenvolvimento, o Alan, né, atingiu todos os indicadores do 0 a 3 meses, por isso que ele alcançou 100% ali, ó. Ele atingiu todos, conseguiu fazer sozinho todos, então uma criança que estava, né, se desenvolvendo bem de acordo com o que era esperado para a faixa etária dele, que era, né, 21 dias quando ele entrou para o PIN. Agora aquela flecha grande ali vermelha, olha só, tem um botão dando um alerta para gente. Alguma coisa não tá legal, ó, tá? Tem uma falta ali. O que quer dizer isso? Ó? Que não foi informado nada no sistema em relação ao MDI quando o Alan completou 24 meses. Então, logo, o sistema está sinalizando o botão vermelho falta que está aguardando essa informação. Então, falta, já vão gravando aí, ó, é um sinal de alerta, é uma lacuna, algo está faltando ali. Na faixa etária seguinte, ó, de 2 a 3 anos, que é a idade atual, porque olha a idade atual, ó, estamos aqui na idade atual, já há no sistema algum registro de acompanhamento, ó, tem aquele ACOMP, então tem algum registro ali que é de acompanhamento descritivo trimestral, né, porque nessa faixa etária é o que ele vai ter colocado ali. E aí, podemos visualizar também, analisando esse relatório, que o último registro de acompanhamento no CISPIN foi realizado há 69 dias. A faixa etária, né, conforme a faixa preta. Então, significa que se o acompanhamento descritivo trimestral ele é feito de 3 em 3 meses, ou seja, a cada 90 dias, em seguida esse cadastro vai ser atualizado com mais um acompanhamento descritivo trimestral. Tá? Então, é assim que a gente observa esse relatório. Qual é a dica em relação a esse relatório? Que sinalização colorida
vermelho, laranja, amarela, indicam que algo não está legal, tá? Ou precisa ser informado, ou já passou do prazo, ou precisa ser acrescentado. Então, é sobre esses coloridos, digamos assim, que a gente precisa olhar no sistema e tá corrigindo os eventuais erros que possam ter. Então, lembrando... Só uma coisinha, você pode voltar um pouquinho lá naquele exemplo? Lembrando que o descritivo, gente, ele pode ser colocado a qualquer momento. O sistema, ele não tranca. Então, talvez ali, quando a criança não, fechou... é outro nível de segredo, é segredo. Rô, peraí, eu vou mutar todo mundo e aí tu abre de novo o microfone, tá? Tá. Pode abrir. Então, como eu estava dizendo, ele não tranca o descritivo. Então, a gente tem que cuidar bem para não colocar o descritivo no período errado, porque o sistema aceita. Então, se eu colocar lá com 2 meses, o sistema vai aceitar. Só que nesse relatório, ele não vai constar, por exemplo, por avaliação, como feito. Então, talvez ali, quando colocaram esse acompanhamento de 2, 3 anos, podem ter colocado, em vez de fechar a faixa etária anterior, um acompanhamento com menos de 3 meses. Então, tem que cuidar bem isso. Quando for incluir, tem que fechar a primeira outra faixa etária. A gente vai incluir a próxima só daqui a 3 meses, depois que a criança completou a faixa etária anterior. Então, você tem sempre que ligar. Fechou os 24 meses, eu tenho que fechar a faixa etária anterior. Se não foi feito, eu justifico por que não foi feito. E aí, sim, depois de 3 meses, eu vou abrir a nova faixa etária e colocar o primeiro acompanhamento dessa criança. Tem uma pergunta ali também, que é mais ou menos sobre isso, que é sobre os 28 dias. O visitador vai fazer os reflexos, só que ele não vai incluir no sistema. Ele faz o reflexo, guarda. Quando ele for incluir o diagnóstico inicial, aí sim ele vai incluir tudo junto. Marília, tá desligado. Tá desligado o microfone. Ai, obrigada, Agatha. Eu queria só acrescentar... Gurias, posso fazer uma pergunta, já que estamos nessa questão ali? Vamos lá. Então, ali nesse quadrinho vermelho onde fala que falta o registro dos 18 aos 24 meses. Eu tenho percebido no meu banco de dados, isso já é de muito tempo atrás, o que acontece às vezes? Gestante em licença maternidade. Gestante que saiu, visitadora em licença maternidade. Visitadora que venceu o contrato, ainda não foi feito novo recontratação, processo, fica um período sem trabalhar. E aí essas famílias, elas ficam sem esse registro, como que a gente deve proceder, deve justificar, o que a gente deve fazer? Justificar, tá? Conforme eu falei aí, às vezes o visitador só faz, sei lá, 1 semana, 2, aí ainda tu consegue realizar o acompanhamento descritivo semestral e a avaliação, porque tu tem até 30 dias para fazer, e é relacionado a todo o período que tu observou anteriormente, que às vezes é o período de 1 ano de observação, 1 ano de registro, né? Só que às vezes esse visitador vai se afastar 6 meses, vai entrar numa licença maternidade, e a gente não conseguiu achar outro profissional que continue esses atendimentos no período. E aí a gente vai inativar esse cadastro se essas crianças não forem ser acompanhadas, a gente vai inativar tanto o cadastro dessas crianças quanto o cadastro dessas gestantes e também desse visitador, tá? Mas a gente justifica. Se não foi feito e existia o visitador lá para fazer, a gente justifica. E aí sai do falta, fica não feito. E não feito, ele não é grave. É só informação que não foi realizado por algum motivo, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Eu queria pactuar com vocês, a gente ia entrar agora no momento final, que a gente ia olhar botão por botão desse relatório e ver como que ele aparece o erro. Eu queria perguntar para vocês se a gente continua para finalizar, eu acredito que nos 20 minutos eu encerro, ou se a gente encerra por aqui e amadurece, aumenta o tempo de formação do próximo encontro, que vai ser em
daqui a 2 meses. O que vocês acham? Por favor, Rapidamente, vamos. coloque no chat suas respostas. E também gostaria, eu acredito que já esteja rolando aí, as gurias colocaram, esse é um primeiro teste, né, nessa modalidade, nesse formato. Então, é bem importante que vocês preencham para a gente a avaliação do evento, onde vocês possam dar dicas, sugestões, o que a gente pode qualificar, qual temática a gente precisa aprofundar. Muitas das perguntas que tem aqui vão ser respondidas por aquela formação que semana que vem ou na outra a gente vai lançar. Então, acho que vai ajudar bastante você também. E outro recadinho é que quem quiser um atestado de participação nesse evento, esse encontro de hoje, também está rolando aí no chat a lista de presença. Então, coloquem ali as suas informações, né, nome, e-mail, tá ali o formulário para vocês receberem no futuro esse atestado de participação, tá? Como é que estamos de votação? Seguimos ou interrompemos por aqui? A opção que ganhou foi aumentar para o próximo encontro. E a Fátima está de mão levantada, mas eu só queria lembrar ao pessoal que foi divulgado durante o encontro o link da ficha de presença. E agora a gente colocou o formulário de avaliação, que é muito importante vocês preencherem para a gente saber como foi esse encontro para vocês, o que a gente pode também aperfeiçoar para os próximos, né? Então, vou passar a palavra para a Fátima. Não, a Marília falou assim, eu só queria ratificar isso, a gente, entre esse e o próximo encontro, a gente está com o curso aí que vai ajudar em toda essa parte que a Marília trabalhou, né, então, assim, vão lá no curso, assim, que for colocado, porque tudo isso que foi trabalhado aqui vai estar lá, né, então, não vai ser uma coisa que vai interromper de agora até o próximo, as perguntas certamente serão respondidas ali pelo curso, pelos exercícios e tal. Lembrando que essa parte aí, se vocês apertarem no botãozinho de ajuda, vai abrir uma outra página do manual que diz o que é cada corzinha. É só vocês apertarem Aqui, ajuda, ele vai dizer o que é o rosinha, o que é o vermelhinho, o que é o amarelinho. Outra coisa importante, gente, para colocar no sistema é a qualquer momento. Então, não foi feito lá em janeiro, pode incluir agora, não tem problema. Se vocês têm a informação, tem que incluir no sistema. Se vocês não têm a informação, pode justificar. Não tem período para justificativa do sistema. Então, pode colocar a qualquer momento. Ai, Rô, só complementar isso que é super importante que tu tá dizendo, né? Por isso que a gente precisa ter organizado, o monitor tem esse papel muito de organizar essa documentação toda, né? A gente precisa ter um armário com chave, separado por família, pastinha por família, enfim, como vocês puderem organizar para ter isso bem documentado. Porque às vezes, sei lá, o digitador entrou de férias. Então, ele não vai, ninguém digitou naquele mês, mas se eu tenho os formulários físicos guardados, no retorno ele lança tudo para o sistema. O problema é quando o sistema aponta e a gente não tem o formulário físico para poder inserir as informações, e aí a gente não pode inventar informações, né? Então, o quanto é importante a gente ter organizado esse processo de trabalho. Primeira coisa, visitador preencher o formulário correto, no tempo correto, passar para o monitor revisar, para depois ir para a digitação. Tá? Então, tudo isso é super importante. Como a Rô falou, essa é a tela que a gente falou, né? A gente ia falar sobre os erros do sistema, a gente deixa para uma próxima. Aqui está o botão ajuda, vocês entram naquele relatório, no totalização de acompanhamento e desenvolvimento infantil, entrou em ajuda, ele vai abrir essa tela vermelha aqui, ó, interpretação dos indicativos de totalização. E aí vai ter uma explicação sobre cada botãozinho que aparece, ó, eu ia mostrar para vocês cada botão, ó, o que é o botão aval, o que é o botão falta, a gente ia trabalhar todos eles, né, mas em razão do tempo a gente não vai conseguir hoje. Isso tem no vídeo 2 do MDI. Então, no vídeo 2, a gente tem toda a explicação dos formulários, de como inclui e do que significa cada corzinha também. Então, vocês podem assistir lá o vídeo 2, que está ali na capa do sistema. Perfeito. E eu vi um pessoal aqui colocando o e-mail no chat, mas, pessoal, não adianta colocar no chat, vocês têm que preencher a lista de presença, tá? Porque no Isso chat mesmo. A gente colocou o link aqui, vai colocar de novo, tá? Preencham a lista de presença com essas informações. Isso. E acho que também. As outras formações a gente colocou na capa do sistema também. Acho que a gente pode colocar ali na capa junto com os vídeos.
esse encontro, daí qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento. Isso, Rô, porque é isso aí, o pessoal estava perguntando aonde pode acessar, né? Daí a Agatha respondeu ali, mas é importante reiterar isso, né? Vai ficar ali na frente no CESPIM. E também, pessoal, eu posso mandar por e-mail os slides que eu trabalhei aqui hoje também, né? Muitos deles são derivados do curso que a gente vai disponibilizar, mas posso mandar para vocês por e-mail também, se vocês colocarem ali o e-mail na ficha de inscrição, tá bem? Acho que é isso, né, por hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente chegou a quase 300 acessos, né? Uma hora eu olhei, estava em 280 e poucos, então a gente fica feliz pela capilaridade que esse evento tomou, né? Então, muitos municípios aí a gente pôde conversar um pouco mais sobre esses assuntos tão centrais, que é metodologia de trabalho e sistema de informação, e o quanto eles estão associados. E que todo mundo que trabalha no PIM vai ter que saber, né, um pouquinho de cada coisa. Então, um beijo grande para vocês, um bom restinho de semana. Nos vemos numa próxima, espero que em breve. Até mais. Tchau, tchau.